Olá, eu sou Luiz Felipe Amorim. Nesse vídeo nós vamos esclarecer para você se o seu aparelho a gás está devidamente instalado ou não. Vamos nessa? Aparelhos a gás bem instalados, e basicamente você tem fogão com forno. Esse fogão pode ser só um fogão, um cooktop, né, e um forno separado, e um aquecedor de água. Normalmente o aquecedor de água é o chamado de passagem, ou aquecedor instantâneo. Existe o boiler também, mas a grande maioria, eles têm em sua residência um fogão de 4 ou 6 bocas mais forno e um aquecedor de passagem instalado, claro, o fogão na cozinha e o aquecedor geralmente na área de serviço, mas aqui no Rio de Janeiro há quem tenha o seu aquecedor ainda no banheiro. Como é que a gente sabe que está bem instalado, que esses aparelhos estão bem instalados, né? Basicamente pelo funcionamento. Primeiro, você não tem indício de cheiro de gás. Tanto o fogão quanto o aquecedor, ao você acionar, imediatamente ele reage. Não há pequenas explosões, né? Pequenas explosões nem no forno, nem no próprio queimador. Não há chamas pequenas demais, né, que retardam o cozimento. No fogão, os botões de graduação, eles graduam a intensidade da chama direitinho, ou seja, a mínima, a máxima. No aquecedor, ele reage bem às graduações de temperatura de água. Ele não tem indício de nenhuma situação em que você se sinta mal, como dor de cabeça, um desconforto próximo do local onde ele está instalado, porque pode ensejar a questão do monóxido de carbono. São questões que não é necessário que o aparelho seja novo. É necessário que o aparelho haja um cuidado de manutenção e, inclusive, um cuidado na hora da limpeza. Quer dizer, é importante que você não passe palha de aço nos aparelhos, sobretudo no fogão, no que diz respeito às plaquetas do fogão, que tem lá as numerações do fogão. É importante que toda vez que você compre um fogão novo, você faça a primeira instalação como autorizada da empresa, do fabricante. É importante que quando você compre um aquecedor, haja um rigor por parte de quem vai instalar o aquecedor. E aí, tanto aquecedor quanto fogão, não só os aparelhos têm que ser vistos, mas as coisas complementares que a gente vem falando aqui. Ou seja, os flexíveis, os famosos rabichos, que nós chamamos, que são os elementos de ligação das instalações de gás à própria entrada de gás dos aparelhos. E eles têm validade, eles têm que estar válidos. Geralmente, quando você compra um fogão novo ou quando você pede uma manutenção do fogão, geralmente é trocado esse flexível. Não são só os flexíveis. Por exemplo, no aquecedor, você leva também uma válvula antes e no próprio fogão você também leva uma válvula antes. Essa válvula é uma válvula tipo esfera. Essa válvula tem que estar no local de fácil acesso. Tem que haver uma ventilação inferior e superior no ambiente. No aquecedor, a chaminé tem que estar convenientemente encaixada no aparelho e tem que sair para o exterior mediante um terminal na posição vertical. Então, todos esses cuidados têm que ser vistos. Não é só com o aparelho, é com o aparelho, com o entorno, com a sua ligação aos pontos de gás e com, principalmente, no aquecedor, a ligação da chaminé para o exterior, porque é ele que vai conduzir os produtos da combustão para o exterior. Se esse aquecedor, por um problema qualquer, estiver gerando monóxido de carbono e essa chaminé não existir ou estiver desconectada, você pode levar a um acidente grave da família inteira ou de quem estiver ali. Uma outra questão que tem que ser vista também no caso dos aquecedores é quem está ligando o seu aquecedor de primeira. Ou porque ele saiu para uma manutenção da posição em que ele estava, ou porque ele é novo. Geralmente as pessoas não têm um cuidado muito grande com isso e invertem os pontos de ligações nos flexíveis, né? De modo que isso dá um transtorno terrível, enchendo de água as tubulações de gás do prédio inteiro. Isso é um transtorno enorme. Então, você não pode fazer tanta manutenção
quanto à instalação de aparelhos, com pessoas desabilitadas, ou seja, com pessoas que não têm o conhecimento para lidar com a questão do gás. O gás é uma ementa muito ampla que necessita de atenção de várias coisas, necessita de treinamento, de formação de mão de obra constante. Portanto, é importante a gente não olhar os aparelhos só com a visão nos aparelhos em si. É bom a gente olhar os aparelhos e com o seu entorno, como ele reage com o seu entorno. Afinal de contas, o principal ente que existe ali interagindo com os aparelhos de gás é você e sua família. Eu sou Luiz Felipe Amorim, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.